Meus amados, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor e quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio, pela liberdade de estar aqui para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Eu quero convidar a você para uma leitura no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, e o versículo 7 e 8, e depois dos versículos 29 até o versículo 37. Vamos ler então 2 Samuel, capítulo 22, versos 7 e 8. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Vamos ao versículo 29 ao 37. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Fazei-lhe os meus pés como os das cervas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me fizeste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Meus amados, aqui está a leitura de 2 Samuel, capítulo 22, e alguns dos versículos que lemos. Meus amados, aqui é o cântico de Davi em ação de graças. Davi, ele depois de inúmeras vitórias que ele teve quando ele estava fugindo de Saul, e também muitos outros inimigos que ele precisou enfrentar, ele depois, claro, recordando de todo o bem que Deus lhe havia feito, ele escreveu aí esse cântico de vitória. Então, o que temos lido são trechos de um cântico em ação de graças. Davi, grato a Deus, ele vai agora entoar um cântico de gratidão a Deus. Então aqui é um cântico de gratidão em que o salmista ele revela a sua satisfação diante do que Deus fez na sua vida. Então nesta manhã nós vamos meditar nos trechos que temos lido, que nós vamos aprender um pouquinho do que Deus fez para com Davi
E vamos ver aqui a expressão da sua gratidão. Por quê? Porque nós também temos as nossas lutas pessoais, nós também temos muitos obstáculos a vencer, e vendo Davi, lendo o que ele nos deixou relatado, nós vamos aprender muito. Amém? Mas antes eu gostaria que você me dissesse como está o som, se você está ouvindo bem, se não está baixo demais. Você pode me ajudar para a gente continuar? Diga para mim aí como que está o som, para que a gente possa continuar. Nós estamos na presença do Senhor. Aí, se você puder, o som está bom, né? Graças a Deus, nós tivemos um retorno. Nossa irmã Elaine aqui avisando que o som está bom. Muito bem. Meus amados, então vamos ver o verso 7 e 8. Olha, estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele ceirou. Observe, o salmista, ele é um músico, ele é um poeta, e ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele descreve o seu estado emocional interior, estando em angústia, quer dizer, as perseguições, as guerras que ele enfrentou, tudo isso gerou no seu coração angústia, ansiedade e até medo. Porém, ele diz, estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Ele chamou por Deus. Ele invocou a Deus, né? Ele clamou ao Senhor. Ele pediu ajuda. Ele pediu socorro. Meus amados, é isto que nós precisamos. Diante das angústias, das aflições, nós precisamos buscar a Deus, né? Nós precisamos buscar ajuda em Deus. É claro que há coisas que podemos e devemos fazer, mas a nossa ajuda maior, a nossa ajuda eficaz, ela só pode vir do Deus que nós servimos. Então ele diz, estando em angústia, invoquei ao Senhor, chamou por aquele que tudo pode e clamou aquele que é o Criador de todas as coisas. Invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Então nesta manhã, se você está angustiado, se você está enfrentando dificuldade, clame a Deus. Invoque ao Senhor. E nós fazemos isto pela oração. Então a oração é um meio que nós nos comunicamos com Deus, não é? E se estamos em aflição, nós vamos clamar, nós vamos invocar o seu nome pela oração. E o salmista fez isto porque ele sabia que Deus faria alguma coisa por ele. Então ele vai dizer assim, olha, do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Viu que bonito? Deus ouviu a sua voz. O seu clamor, o de Davi, ele chegou aos ouvidos de Deus. Então significa o quê? Que Deus ouve.
Então não é o caso de você estar em apuro, clamando, chorando, e talvez Deus ouça. Não, Deus ouve. Chega aos ouvidos de Deus. Diz a Bíblia, os meus ouvidos, eles não estão agravados para não poder ouvir. Deus ouve as orações, Deus ouve as petições. E Deus, ouvindo, né, o grito de socorro de Davi, ouvindo o clamor do seu servo, Deus, ele agiu em seu favor. E o Davi, ele vai dizer isso aqui de uma maneira poética, né? Em figura. Ele vai dizer assim, então, quer dizer, diante do que Deus ouviu, então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele ceirou. Olha que linguagem bonita. Houve um verdadeiro terremoto, né? Em céus e terra. Por quê? Porque ele ceirou. Quem é que se ira aqui? É Deus, né? O salmista mostra nessa linguagem que Deus, ele fica indignado com aqueles inimigos que estavam contra Davi, oprimindo Davi, perseguindo Davi. E Deus se irou. Então, uma vez que Deus se irou, claro, Deus iria lutar pelo seu servo. A Bíblia é clara, do Senhor é a guerra. Não foi isso que Davi disse para o gigante? Ele disse, do Senhor é a guerra. Então, meu amado, nós estamos em guerra muitas vezes, não é? E do Senhor é a guerra. Então ele é um Deus que luta por nós. Diz a Bíblia que nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, né? Nunca ninguém soube de um Deus que pudesse trabalhar pelos seus seguidores, como nosso Deus, ele trabalha por nós. Então, Davi, ele fez o certo. Ele clamou a Deus, ele buscou a Deus. E nesse cântico, ele está relatando que ele enfrentou angústia e ele chamou pelo nome do Senhor. Ele clamou ao seu Deus e o seu clamor chegou aos ouvidos de Deus e Deus se irou. A terra tremeu, diz Davi. Os montes se moveram, porque Deus ficou indignado. Então é isso que Deus fará por você, meu irmão, minha irmã. Deus vai agitar tudo. Para quê? Deus vai fazer tremer tudo para dar vitória para você. Claro, se você clamar, se você confiar, se você esperar em Deus. Aí depois você vai cantar o cântico da vitória. Por quê? Porque Davi, ele escreve isto, claro, depois da batalha. Lembra do hino? Depois da batalha me coroará. Então não é durante nem antes, é depois da batalha. Então você pode sim cantar o cântico da vitória, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Por quê? Porque Ele te ouvirá, Ele te dará vitória. Então, agora, por causa até do nosso tempo, nós vamos lá do verso 29 ao 37. E ele começa a falar com Deus desse cântico. Olha aí. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Candeia é lâmpada, lamparina. E naqueles dias não havia luz elétrica. Então, na escuridão da noite, a candeia é que alumiava o interior da casa, etc. E
Para Davi, Deus era a sua candeia, era a sua luz. Deus clareava a sua vida nos momentos difíceis. Ele vai dizer aqui, ó, e o Senhor clareia as minhas trevas. Trevas aqui é dificuldade, é luta, é provação. Quando tudo escurece, o Deus de Davi, que é a sua candeia, ele vai clarear as suas trevas. Ele vai afugentar as suas trevas. Ele vai trazer luz diante das dificuldades. Meu amado, o Senhor também é a tua luz. O Senhor também clareia as tuas trevas. Quando? Quando você está em provação, quando você está em luta, quando tudo estiver escuro, confie no Senhor, clame, Ele certamente acenderá uma luz. E Davi, sabendo disto, a sua confiança era tamanha que ele diz no verso 30, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. A imagem aqui é uma imagem de guerra, né? Contigo passo pelo meio de um esquadrão. O esquadrão do quê? De soldados, de inimigos. É uma linguagem figurada, a disposição, o conforto, a coragem, o ânimo que Davi recebia de Deus quando ele orava, quando ele buscava. Então, quando você ora, quando você clama, você pode até começar a oração chorando, mas você vai terminar diferente. Você lembra de Ana? Ana não falou nada, ela só mexia com seus lábios. Mas o verso diz que ela levantou-se da oração, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela foi confortada enquanto orava. Então a oração mesmo, ela nos leva a ter essa coragem. Olha, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. Entendeu? Salta um muro. Muro aqui não é murinho, é muralha. Aquelas muralhas daquelas cidades antigas, Davi estava disposto a passar pelo meio de um esquadrão de soldados e também a saltar o muro. Pelo meu Deus, salta o muro. A presença de Deus, a força de Deus, clarão, porque Deus é minha candeia, ele disse. Deus clareia minhas trevas. Então, com ele, Davi passaria pelo meio do esquadrão. Você está cheio de problemas. Confie em Deus e atravesse esses problemas. Você vai, numa linguagem nossa, você vai sair dessa. Confia no Senhor. Você vai passar por esse esquadrão e pelo teu Deus você vai saltar um muro. Davi, tendo essa experiência, ele afirma no versículo 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. Quer dizer, o plano, o que Deus faz por nós, o que Deus determina que ocorra em nossa vida, é tudo perfeito. E a sua palavra, ela é refinada. Quer dizer, é uma palavra pura, limpa, refinada. Na palavra de Deus não tem acho, não tem é provável. Na palavra de Deus é uma coisa segura. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode confiar. Por quê? Porque ela é refinada. E ele é o escudo de todos os que nele confiam. Escudo, tinha dois tipos de escudo. Era um chamado de
rodela, que era um escudo pequeno, e tinha um outro escudo que cobria o soldado, o corpo todo, de cima embaixo. E fizeram uns tipos de escudos naqueles dias. E ele está dizendo que Deus, ele é escudo de todos os que nele confiam. Então imagine, se você confia no Senhor, o Senhor é teu escudo. Quando vem a afronta, quando vem a luta, quando vem a angústia, quando vem a enfermidade, quando vem tudo de ruim, Deus é teu escudo, você coloca Deus na tua frente. O soldado faria isso. A flecha vinha, ele se defendia. A tocha de fogo vinha e ele se defendia. Nós temos que colocar Deus diante de nós. Por quê? Porque ele é o escudo de todos os que nele confiam. É claro que é uma linguagem figurada. Por quê? Porque ele está falando da proteção que Deus dá a todos os que nele confiam. Observe que não é para alguns, só para ricos, só para o pobre. Todos. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. E por quê? Qual é a razão de tamanha confiança? Davi vai dizer aqui, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Tá vendo? Então Deus é escudo para todo aquele que nele confia. Por quê? Porque ele é Deus, né? Quem é Deus? Senão o Senhor. E Deus é um rochedo. Quem é rochedo? Senão o nosso Deus. Entendeu? Ninguém mais tem o poder que Deus tem. Ninguém mais pode nos ajudar como Deus pode nos ajudar. O que precisamos tão somente é crer em Deus. É confiar na sua palavra, porque ela é refinada. É aceitar os seus planos, porque o caminho de Deus é perfeito. E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Um lutador, principalmente naqueles dias, um guerreiro, ele não podia estar com o caminho embaraçado, ele tinha que estar livre para caminhar, para se movimentar. E Deus, no caso aqui, ele desembaraçava perfeitamente o caminho de Davi. Então, Deus ainda desembaraça perfeitamente o meu, o teu, o nosso caminho. Faz-lhe os meus pés como os das cervas, e me põe sobre as minhas alturas. Olha que bonito. Deus, cerva aqui são aqueles animais do campo, né? Semelhante ao gamo, né? E são animais que saltam, que fogem saltando. O predador vem e as cervas e os gamos, eles vão pulando, né? Vão saltando. Aqui fala de agilidade. E Davi disse, ele faz os meus pés como os das cervas. Então isso aqui fala de agilidade, né? Fala de estratégia, de saída da dificuldade. Deus faz assim com nossos pés espirituais, com a nossa vida, para a gente saber lutar na batalha. Deus é poderoso. E me põe sobre as minhas alturas. Algumas traduções dizem nas montanhas, no alto. Aqui fala de refúgio. Deus nos refugia nele mesmo. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Observe que Deus não tira você da batalha.
Não, ele não aconselha você a fugir da batalha. Pelo contrário, ele vai treinar você, ele vai instruir você, ele vai adestrar as suas mãos para a peleja. Instrui as minhas mãos para a peleja. Vai dar força na mão, agilidade, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Pega o arco de cobre, eles tinham que encurvar para amarrar aqui a corda, para soltar a flecha. E no caso ele disse que ele dobrava aquilo até quebrar, tamanha força que ele recebia de Deus. Também, diz Davi, me deste o escudo da tua salvação, proteção. Deus deu a Davi o escudo da sua salvação, do seu livramento, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Brandura é amabilidade, meiguice, envolve aqui carinho. Deus, ele fez Davi se engrandecer. Deus vai te engrandecer. Deus vai fazer você crescer depois dessa batalha. Deus irá te ajudar com certeza. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus artelhos. Imagine a importância dos pés, dos artelhos, dos calcanhares para aquelas batalhas no campo, não é? No campo de guerra. E Davi, ele diz que Deus alargou seus passos debaixo dele. Mais uma vez, agilidade. O lutador tinha que correr com a lança, tinha que se posicionar, tinha que ter firmeza nos pés. Deus alargou os passos de Davi e não vacilaram os meus artelhos. Davi não escorregou, Davi não tombou, Davi foi um vencedor. Meu amado, minha amada, Deus quer que você também seja um vencedor. Deus quer que esse cântico ele se cumpra na sua vida. Agora, entenda uma coisa, esse cântico ele foi depois da batalha. Depois da batalha me coroará. Depois da luta. E enquanto a luta é travada, clame ao Senhor e lute. Se tudo escurecer, ele será a tua luz. Se a multidão dos problemas te cercarem, você passará entre eles. Se o muro da dificuldade se levantar, você saltará este muro. Você tem a palavra, você tem um Deus. Ele dará agilidade aos teus pés nessa guerra. Ele será o teu escudo até que a guerra termine. Terminando, você dirá, como Davi, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra ela possa ajudar você em mais este dia. Amanhã é outro dia, mas para este dia você tem a porção de Deus. Como eu digo, você já tem aí a sua cota de misericórdia e Deus te dará vitória com certeza. Amém? Meus amados, vamos ouvir um cântico antes de nós encerrarmos, mas eu vou fazer assim, eu vou orar por você agora, vou dar a bênção também, e depois nós estaremos ouvindo uma de nossas irmãs louvando o nome do Senhor, tá bom? Maravilhoso Deus e eterno Pai, estende as tuas mãos agora. Ó meu Senhor, dá o livramento, ouve as nossas orações. Clareia, ó Pai eterno, as nossas trevas, as nossas lutas. Estende a tua mão na vida daquele e daquela que está me ouvindo neste momento.
Dá, meu Pai, condições para enfrentar as dificuldades, para que atravessem em meio aos problemas e possam saltar uma muralha. Pai querido, fortalece eles para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? Eu agora vou chamar uma de nossas irmãs. Não saia daí não, tá? Fique aí. Vamos ouvir aqui. Estou convidando aqui a irmã Laudiceia. Vamos ver se a Laudiceia tem condições de conexão. Ela estará louvando o nome do Senhor. Vamos ver. Estamos esperando. Paz do Senhor. Amém, minha irmã. Vamos louvar ao Senhor com um hino bastante conhecido e todos possam louvar junto. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia, Jesus. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia, Jesus.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Aleluia. Deus, nós estamos encerrando agora. Tem um dia na presença do Senhor. E agora a gente se encontra no domingo pela manhã, na nossa escola dominical. Obrigado por tudo. Laodiceia, Deus te abençoe e até a próxima. Amém.